nos separemos para darmos início à nossa palestra. Elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, com as vossas bênçãos, a vossa permissão, iniciamos nesse momento a nossa palestra pública do dia de hoje. Agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, por nossa convivência com a nossa família, com os amigos. Agradecemos pelo nosso trabalho, pelas oportunidades que o Senhor nos concedeu para sermos úteis aos irmãos. E nesta noite, o nosso irmão Jacó receba as bênçãos do Senhor, que os vossos anjos o envolvam em vibrações amorosas, em muita luz, para que ele possa nos transmitir, Senhor, mais uma mensagem edificante, que venha ao encontro de nossas necessidades atuais aqui na Terra. Que nós tenhamos nossa consciência mais esclarecida e nossa fé mais fortalecida, Senhor, para que consigamos enfrentar com resignação, com resiliência, os problemas, as dificuldades, os reajustes que as leis eternas nos proporcionam. Que tenhamos uma noite de muita paz e de muito amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco, e com muita alegria que eu passo a palavra para o nosso querido irmão Jacó. Boa noite a todos. No final do século XIX, no século XIX e início do século XX, o planeta Terra assiste a dois fenômenos espetaculares. De um lado, a espiritualidade superior cuida de uma semente divina, que é a semente do Consolador prometido. Todos sabemos que em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, nasce um novo paradigma humano, uma nova forma de se encarar a ciência, a filosofia e a religião. Mas com o nascimento do Espiritismo, enquanto codificação, enquanto sistematização dos fenômenos que são mais antigos do que a humanidade terrena, né? Nós temos um trabalho ainda preparatório. Por quê? Chega a doutrina espírita num estado de trabalho preparatório ainda. O que é necessário? O que é necessário? Por que preparatório? Porque era necessário que a humanidade avançasse do ponto de vista da ciência e da tecnologia. Pelo menos para ampliar com a doutrina, né? Que a ciência teria que dar o veredito dos fenômenos espíritos, né? Então esperou que crescesse. E acontece isso. E nesse período, a humanidade assiste a um avanço avassalador do conhecimento científico, paralelo a movimentos religiosos de transformação e de renovação. Você viu, a religião para todo lado apareceu aí, mas a ciência também avança. Em função do grande avanço tecnológico, a ciência começa a se especializar cada vez mais. E nós assistimos a uma profunda transformação dos paradigmas. Uma nova forma de encarar os fenômenos da natureza é proposta para a humanidade. E passa a ser a grande vedete, a bola da vez, como costumamos chamar, a ciência e suas peripécias tecnológicas.
Nunca antes o corpo humano havia sido explorado com tanta profundidade, com tanta competência, como está sendo hoje. Nunca. Você faz uma cirurgia na Europa, o médico opera um cara aqui. Inimaginável isso, né? Uma pleia de espíritos reencarna para levar adiante esse trabalho de pesquisa na física, na biologia, na psiquiatria, na psicografia, etc. E engraçado que esse pessoal que reencarna aqui na ciência, eram religiosos. A maioria era religiosos. Já para ter o intercâmbio, né? No entanto, com os monstros das guerras mundiais e outras tantas, a humanidade como que entra em pausa. Entra em pausa. Por quê? Porque as nações supercivilizadas, a que se diziam supercivilizadas, né? As nações que detinham o maior patrimônio tecnológico, as nações que ditavam o rumo epistemológico, que davam as cartas do conhecimento, as nações que diziam o que deve e o que não deve ser pesquisado, o que tem ou não status de ciência. Essas nações supercivilizadas dão mostra da mais alta barbaridade com estas grandes guerras. Pensava-se que era civilizada, né? Coisa nenhuma. O ser humano é reduzido a condições subhumanas de violência, de ódio, de crueldade. Intelectuais, cientistas, filósofos, poetas, estarrecidos começam a questionar o avanço unilateral da ciência, dos seus paradigmas e a aplicação da tecnologia que se tornou refém de ideologias políticas e econômicas. Quando o homem domina o átomo, a primeira coisa que faz, atendendo às potências, é fazer uma bomba atômica, né? Passa a ser refém das forças políticas, ideologias. É nesse contexto que Thomas Cole, em seu livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, afirma que a ciência avança de um paradigma a outro, correto. E a partir desses grandes fenômenos da nossa civilização ocidental, dois paradigmas claros se esboçam na nossa sociedade. Dois. Um dominante das nossas instituições, dominante das nossas academias, das nossas universidades e das nossas instituições políticas e sociais, que é o paradigma materialista. Chegou dominando tudo. Não obstante todo o avanço e toda mudança epistemológica, todo questionamento da legitimidade do nosso conhecimento, é ainda o paradigma materialista que domina. E eu acredito ser desnecessário alongar sobre isso, porque é patente, todo mundo percebe isso aí. Paralelamente a esse fenômeno, nós temos visto o fortalecimento de um paradigma que se opõe ao paradigma materialista. Veio bater testa com ele, que é o paradigma espiritualista, o da espiritualidade. Esse paradigma olha para os mesmos fenômenos, ele examina os mesmos fatos. Esse paradigma também conta com pesquisadores ilustres, também conta com filósofos ilustres, escritores, poetas, intelectuais, mas enxerga os fenômenos de um ângulo completamente diferente, porque não procura reduzir a riqueza do ser humano ao seu veículo de manifestação corporal. O ser humano é visto de uma perspectiva mais ampla, nesse paradigma espiritualista. Quer se queira admitir, quer não se queira admitir, o paradigma espiritualista tem avançado célere em todos os ramos do conhecimento. O paradigma espiritualista tem avançado célere em todos os ramos do conhecimento. E no dia 17 de março de 2025, tem 20 dias, né? 20 ou 21 dias atrás, a comunidade, tanto médica quanto espiritualista, foi tomada por uma notícia alvissareira. Alvissareira. Que notícia seria essa? Notícia de abalar as estruturas. O Conselho Federal de Medicina criou uma comissão especial. 17 de março de 2025. Agora, criou uma comissão de quê? Saúde e espiritualidade. Isso era inimaginável, você não consegue pensar isso. Algeriza que a ciência tem a religião, os princípios da religião, a fé, essas coisas todas. E criou agora. Criou.
para avaliar estudos que buscam entender como a religiosidade, a fé e a espiritualidade podem interferir na evolução clínica positiva de pacientes e até na prevenção do adoecimento. Eles querem saber isso, porque é uma realidade, né? Os médicos estão tudo de cabeça quente na UTI, nos hospitais, não tem resposta para dar ao paciente do que está acontecendo. Não tem. Pelo paradigma materialista, eles não sabem disso. Mas agora teve uma abertura que eu nunca pensei que eu ia alcançar essa abertura, viu? A comissão é composta por pesquisadores e estudiosos, com publicações sobre o tema, que vem sendo bastante discutido em congressos médicos de várias especialidades. Você vê, eu tenho uma amiga que faz evangelho comigo, ela está na Espanha, ela tá na Espanha. E lá um químico lá, né? Ele conseguiu criar umas ondas, onda magnética, né? E ele aplicou diretamente em um paciente no hospital de câncer. E o resultado foi assombroso. Mas ele não consegue na Espanha financiamento para continuar a pesquisa. Na Espanha não conseguiu dinheiro para financiar os trabalhos, para desenvolver os trabalhos. Parou o trabalho. É claro que a gente sabe que deve ter o lobby das indústrias farmacêuticas, né? Isso a gente sabe que é muito forte no mundo todo, né? Segundo a coordenadora da comissão, a médica e conselheira do CFM, Rosilane Rocha, a ideia é avançar na discussão para consolidar um entendimento que possa orientar os médicos. Porque o Conselho Federal de Medicina é para orientar, né? Para planejar, orientar os médicos e tal. E os médicos estão atônitos. Por exemplo, há pouco tempo atrás, uma senhora foi entubada, lá passou, estava na UTI, estado grave e tal. E passou, parece que foi muitos dias entubada, não sei se foi 15 dias entubada lá. E quando ela volta, e o médico aí, com todo o cuidado, cercaram ela. E aí, assim, como é que a senhora está? Como é que está se sentindo? Como é que o senhor sentiu? Aí começou, ela disse, doutor, parece que eu estava vivendo um sonho, porque eu estava vendo vocês tudo aqui. Mas vendo como? Eu vi o que vocês falavam, via tudo. E eu quero que o senhor, vou pedir um favor ao senhor, que vá nessa laje aqui, bem aqui em cima, tem um relógio com uma pulseira quebrada, e tem um par de tênis de junto. Eu queria saber se foi sonho, ou se eu tive lá mesmo. Aí todo mundo riu, se acabaram de rir, né? A senhora aqui na cama, deitada, monitorada, como é que ia sair? Não, mas... Chamou o servente, mandou ir. Quando veio lá, o cara traz o relógio e traz um par de tênis. O que é que o médico tem para dizer a um paciente desse? Nada. Nada. Foge completamente do paradigma dele. Foge, ele não tem explicação. Riram para se acabar. Aconteceu uma causa como você mesmo com a Alcione, cantora, né? Que fez a cirurgia da corda vocal, o médico disse que ela não ia cantar mais, parece que está cantando melhor ainda a cada dia. A gente sabe que a própria OMS tem admitido o novo conceito de saúde como perfeito estado de saúde física, mental, social e espiritual. A gente já sabe disso. Embora isso aqui foi antes, depois tiraram isso e agora está voltando, né? Então, o Conselho Federal de Medicina, dentro das suas atribuições, quer saber, dentro da literatura científica, das pesquisas, como que está essa questão da influência da fé na recuperação da saúde dos pacientes e até mesmo de prevenção de adoecimento, para que o Conselho possa orientar os médicos sobre esse tema. Porque está tão corriqueiro nos hospitais que tinha que tomar uma medida dessa. Tinha que tomar, né? Apesar de o assunto já contar com vários estudos, a médica acredita que novas pesquisas também são necessárias. Claro, vão avançar e vão chegar na imortalidade da alma. Vão chegar lá. Porque a ciência, quando ela investiga, quando ela quer investigar, ela investiga mesmo, né? Investiga a fundo, né? Ela investiga. Tudo na medicina começa de forma observacional e depois, diz ela, né, os estudos vêm acontecendo e a gente precisa ir analisando as variáveis, o nível de evidências. Então, vamos ainda iniciar a análise desses estudos que já existem e propor novos também. Gente, isso não dá... Será que não é um fake news isso aqui? Não é porque... Esse tema é um tema que precisa trazer fundamento científico claro. A doutrina espírita, quando trouxe esse cabedal de conhecimento, trouxe para apresentar a ciência e pegar o veredito dela. Até hoje a doutrina espírita espera por esse veredito.
Mas está caminhando, agora começou a caminhar. E nós dissemos tudo isso aqui apenas para o tema que vamos refletir daqui por diante. Esse cerca-Lourenço que eu fiz aqui só foi para entrar no assunto, tá certo? Terapeuta divino e sua estranha terapia, muito estranha para o nosso nível de entendimento. É o nosso tema. Você já sabe de que eu vou falar? Todo mundo já sabe de quem é que eu vou falar? Sabe, né? Sabe. Depois dessa preliminar que fizemos, se vocês criaram uma expectativa de que eu vá falar daquele Jesus fundador de um movimento religioso ou líder religioso, vocês estão pensando isso? Vocês estão pensando que eu vou falar daquele Jesus que morreu na cruz para nos salvar? Ou se vocês estão pensando ainda que daquele Jesus que aniversaria no dia 25 de dezembro, com certeza vocês ficarão decepcionados. Porque o Jesus apresentado pelo Espiritismo é um Jesus que ainda não foi examinado. E a nossa proposta aqui hoje é pensarmos juntos a respeito desse paradigma. Ou melhor, desse novo paradigma. Jesus em uma nova perspectiva. Esqueça o crucifixo, pelo amor de Deus. Esqueça o altar. Esqueçam a liturgia. Esqueçam tudo isso. Pensemos em Jesus na figura de um grande educador e, em especial, hoje, na figura do terapeuta divino, a partir desse novo paradigma. Para começar, peçamos socorro nessa grande viagem ao benfeitor Emmanuel. No capítulo 24 do livro Pensamento e Vida, intitulado Humildade, olha o título, Humildade. Aparentemente um tema teológico e filosófico também, né? Santo Agostinho abordou esse tema. Mas, curiosamente, no capítulo 24 do aparentemente pequeno livro Pensamento e Vida, porque parece uma cartilhazinha, né? Fininho. Nós encontramos material suficiente para viajarmos pelo viés da terapia e do terapeuta. Da cura do corpo e da alma. Dessa perspectiva, ele dá 3 definições de humildade espalhadas pelo texto. 3 definições de humildade. Aliás, sutilmente espalhadas pelo texto. A primeira delas, ele vai dizer que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Foi longe. Reflexão que só é possível agora, a partir do século XX, em que nós sabemos que somente na Via Láctea há mais de 20 bilhões de sóis. Então, se eu for me comparar com o universo... Porque esse tipo de reflexão, ele não era possível no século XVI, por exemplo, em que se acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Então não tinha cabimento a Terra deve ser algo pequeno. Diante dessa conquista da ciência, nós podemos dizer e podemos concordar com essa proposta do benfeitor, de que a humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do assombrosamente infinito universo. Mas ele dá outra definição. Ele diz que humildade é o atributo de Deus no reino do eu. No reino do eu. Como é o atributo de Deus no reino do eu? Ou seja, Deus colocou lá, né? Vamos botar assim. Porque no centro de cada entidade encarnada ou desencarnada há um conjunto de atributos, um conjunto de qualidades, e uma delas é a humildade. Continua Emmanuel. A humildade é a liberdade interior que apoia a permanente renovação para o bem. A humildade
Liberdade interior que apoia a permanente renovação. Liberdade interior que apoia, que ampara, que sustenta a permanente renovação. Sem humildade, não há renovação. Comece por aí. Sem humildade. Porque só se renova quem acredita que precisa melhorar. Quem não tem humildade não acha que é o bambambam, que é o maioral, não precisa de nada. Está estagnado ali, acabou. Então, sem humildade, você não vai trabalhar esses valores. Porque já se acha, né? Já se acha. Quem se crê perfeito não está aberto à melhoria. E quem não tem humildade não está aberto. Como se não bastasse essas 3 definições de humildade, Emmanuel consegue ir mais além. Ele avança, ele diz assim, presta bem atenção, está começando com humildade, olha para onde nós vamos. A ausência de humildade no espírito provoca enquistamento do sentimento. Olha para onde Emmanuel está levando a gente. Enquistamento, formação de quistos. Quisto é uma coisinha, um endurecidozinho, né? Algo endurecido, né? Cristalizado, tá? No sentimento, ou seja, o sentimento não avança, principalmente no amor. O amor é o sentimento, ele não avança, ele está estagnado, parou ali, criou um enquistamento. É como se o sentimento fosse um fluxo, e quando você não tem humildade, esse fluxo cria coágulos, tumores, que prejudicam o fluxo do sentimento. E ele dá nome a algum desses enquistamentos, que prejudica o amor, prejudica a fraternidade, esses sentimentos mais nobres, né? Prejudica. Vamos ver algum deles? Orgulho. Cria enquistamento. O orgulhoso não ama ninguém. Cobiça. Enquistamento. Egoísmo. Miséria. A chaga da humanidade, né? Vaidade. Alguns. Se não estou enganado, estamos a falar do ego, né? De um ego enfermo, um ego doente, né? Muito bem. Já que estamos falando de ego, dá para entender o que ele está sugerindo aí, gente? Ainda não, né? Ainda não. A sugestão é que a falta de humildade leva à egolatria. Aquilo que a gente acha que é bobagem, humildade, né? Que é coisa boba, leva à egolatria. O culto exagerado e doentio do ego. Eu disse exagerado, aquilo que sai do limite, que extrapola o razoável e que, nesse caso, transforma a personalidade em um castelo. Esse encastelamento, essa egolatria leva a criatura a orgulho, a vaidade, cobiça e egoísmo. Pronto. Então, eu sou o melhor em tudo, para mim, eu sou o melhor, tudo para mim, eu sou o maioral, eu sou o bambambam, acabou. E isso é enquistamento. Isso é um enquistamento. Isso é uma cristalização dos sentimentos. Seu ego passa a ter o domínio total de você agora. É como um fluxo de água que fosse interrompido. Cria-se uma poça d'água e essa poça d'água, em razão da paralisação, da interrupção do fluxo, ela começa a gerar apodrecimento. Misericórdia para aí. Aonde? Dentro de você. É equivalente a isso aí que Emmanuel está dizendo. Um quadro equivalente a esse. Emmanuel vai dizer que esses enquistamentos levam ao espírito de posse exclusivista. Ele está desenrolando um novelo, né? Pega um novelo, está puxando o fio do novelo. Vamos ver onde nós vamos esbarrar. Vamos? Então leva um espírito de posse exclusivista. Vimos isso normalmente no trânsito, por exemplo. No trânsito. Você vê uma pista com 3 faixas de circulação e mais de 100, 200 motoristas querendo usar ao mesmo tempo as 3 faixas. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, corta aqui, freia ali. Não pode uma coisa dessa. Enquistamento. Cada motorista quer as 3 faixas para ele. Porque eu me imagino melhor e com mais direito do que todos os outros seres do universo. É o bambambam, o carro dele é uma Ferrari lá, uma coisinha, e está cortando todo mundo. Se tivesse com Fusquinha, não fazia isso. Uma coisa que pega um carrão daquele, uma C23, não sei o que. Parece tolice, mas é realidade. A individualidade que você está trabalhando nessa encarnação, ela se transforma em uma cidadela de ilusão. O que é isso? Eu acho que eu posso, eu acho que eu sou. E a vida não vai permitir isso, gente. Essa cidadela de ilusão gera desespero. Olha, a falta de humildade já passou por isso, já está gerando desespero. É claro, porque esse espírito de posse exclusivista não será satisfeito. E você entra em parafuso.
cinto de parafuso. Você quer as 3 pistas para você, mas você não terá. Você quer tudo para você, mas você não terá, porque a vida não permite isso. Você vai ter um certo limite, vem a derrocada. Vem a derrocada. Se não vem a derrocada financeira, mas vem a derrocada de deixar o corpo aí. Vai ter que deixar o corpo. E isso gera desespero interno. Eu acho que eu posso dar um tiro em fulano, dou um tiro, e depois a justiça diz, não, você não podia dar não, lhe prende. Ah, mas você achava que podia. Né? Você achava que podia deixar sua esposa, abandonar sua esposa sem dar pensão alimentícia, sem nada, e daqui a pouco a justiça vem cá, não é assim não, preso. Isso gera um desespero, porque você achava que podia, e não pode. Gera também, segundo Emmanuel, ciúme, gera despeito. Porque eu passo a comparar, eu quero tudo para mim, então eu passo a ver quem tem mais do que eu tenho. Porque quem tem mais do que eu tenho está no meio do caminho entre eu e meus objetivos. Não tem nada pior para um cara rico achar um mais rico do que ele. Para um cara forte achar um mais forte do que ele. Um sábio achar um mais sábio do que ele. Porque isso, para o ego, isso é um terror. Isso é um egocídio. O ego, vocês sabem que fosse um egocídio, né? É muito lógico, é bastante lógico. Gera também, a falta de humildade gera também intemperança. Eu passo a ficar nervoso pela frustração que isso gera. A minha necessidade de controlar pessoas e circunstâncias, ela não é satisfeita. E aí eu entro em intemperança. Aí eu passo a ficar nervoso. Continua Emmanuel. E esse nervosismo gera uma tensão psíquica. Olha, a falta de humildade já está na tensão psíquica. É como se fosse estresse muscular. Fica tudo endurecido, só que não é muscular, é psíquico. Você fica tenso psicamente falando. Aí o assunto agora fica interessante. Quer dizer, nós estamos entrando nos meandros aí da psiquiatria. De um diagnóstico difícil para a ciência atual. Diz ele, essa tensão psíquica é a causa, é a gênese de uma série de síndromes orgânicas. A ciência não descobre isso. Ela não descobre isso. Então, quando eu mesmo aqui, né, recebo meus pacientes psiquiátricos nas prefeituras em que trabalho, e estão repleta de prefeito, secretário, diretor, paciente psiquiátrico, e também usuário do serviço, todo paciente psiquiátrico. Quando chega já é... Quando chega alguém, antes mesmo de dizer o que quer, já apresenta os sintomas de rigidez. O homem está assim, ó, rígido, já está se defendendo, não sei o que, já está se defendendo. Né? Aí eu olho para essa pessoa e me pergunto. Você olha a pessoa, você vê a pessoa irritada, a pessoa querendo um ligeiro, dando... Eu olho para essa pessoa e me pergunto, o paradigma materialista é capaz de chegar às causas? Não. Acredito que não. Eu acredito que não. Porque ninguém chega onde não enxerga. Ninguém chega onde não quer chegar. Ninguém chega onde não quer chegar. É? E o paradigma materialista até hoje não quis. É questão de não querer mesmo. Não querer. Porque os fatos estão aí assombrando todo mundo. A tensão psíquica só é detectada no paradigma espiritualista, quando eu vejo além do corpo humano a alma que anima o corpo. E quando eu levo em consideração a alma humana, aí sim eu estou equipado, eu estou em condições de perceber essa tensão psíquica. E todo deve estar se perguntando, né? Agora eu fiquei curioso para saber as síndromes orgânicas das tensões psíquicas. Emmanuel cita algumas, evidentemente, exemplificantemente, porque ele não quer esgotar. Seu livro não é um tratado científico, é uma cartilhazinha, como ele chama, né? Fininho. Ele realmente não está querendo esgotar, ele está apenas exemplificando. Ele cita algumas por exemplo, algumas. Ele vai dizer, depressão nervosa. Está cheio aí. Depressão nervosa. Alguém que apresenta depressão, e aí você pergunta para o espírito, né? No centro.
Qual é a causa dessa depressão, meu irmão, desse irmão que chegou aqui agora? Qual a causa dessa depressão? E um amigo espiritual fala assim, olha, diga a ele que isso é falta de humildade. Rapaz, é difícil dizer isso para uma pessoa que está no atendimento fraterno. Eu fico procurando palavras para dizer essas coisas assim, rapaz. Aí todo mundo fala, como é que é? Depressão nervosa com humildade? Fica assustado com o diagnóstico. Qualquer um fica. Mas esse não é um diagnóstico materialista, a gente tem que entender isso. E esse não é um diagnóstico puramente espiritualista, não. Esse é um diagnóstico espírita, que é um espiritualismo 5 séculos na frente, porque é um diagnóstico de um espiritualismo que foi codificado. Codificado. Tem bases. Então esse diagnóstico é arrojado mesmo. Você já imaginou que alguém está apresentando um câncer? Na gênese pode estar a ausência de humildade? Mas pelo andar da carruagem não está longe para a gente descobrir isso. Com esse estudo lá do Conselho Federal de Medicina, eu tenho pensado que nós vamos chegar a isso mais rápido do que a gente imagina. E que essa ausência de humildade gerou uma tensão psíquica ao longo de anos, fazendo com que esse paciente viesse a desenvolver um câncer, um tumor. Pois bem, é isso. Como que o paradigma materialista descobre isso? Não descobre, não tem como. Não tem como. Aí vai para as drogas, né? Vai para as drogas. É um diagnóstico arrojado. Bote arrojado nisso. Porque agora o tema humildade deixou de ter interesse apenas filosófico. Não é mais. Humildade não é só um tema filosófico. Não estamos aqui discutindo ética, não estamos discutindo metafísica como queria Aristóteles. Eu estou sendo obrigado a me debruçar sobre esse tema, se quiser entender o fenômeno do câncer em sua profundidade. Assim como eu me debruçar, o Conselho Federal de Medicina está querendo também isso. O Conselho Federal está atrás disso aqui, sentar para discutir, para examinar o que é isso. É desafiador? É desafiador. E diante desse diagnóstico ampliado, diante dessa visão que foi a fundo, que foi no fundo do problema, eu preciso de uma nova terapia. De uma nova terapia. Não de uma nova terapia que exclua as outras, não é isso. Senão seria falta de humildade. Aí seria falta de humildade. Mas eu quero reunir o que eu tenho, dar as mãos para ter esse diagnóstico ampliado. Mas de uma terapia que conjuga os elementos da psicanálise, da psicologia analítica, da psicologia transpessoal e da psiquiatria. Que consiga unir, que consiga conjugar para o paciente, para que o paciente receba um tratamento mais integral, para que o ser humano seja visto numa perspectiva mais ampla, mais inclusiva. É preciso que se faça esse arcabouço. O Conselho Federal de Medicina está dentro disso aí. E o terapeuta que a doutrina espírita apresenta é Jesus. Alguém pode arregalar os olhos, eu achei que ele fosse um líder religioso. Achou mal. É limitar Jesus. Achar que ele é um líder religioso. Certo? Porque Kardec foi um líder, Gandhi foi um líder, tantos outros. Comparar Jesus, pessoal, é brincadeira. Nós demoramos 1857 anos para começar a entender Jesus. Com a questão 625 de Livro dos Espíritos, é muita transformação. Pois bem, vamos entender esse terapeuta e essa terapia dele. Entender nos contornos gerais. Porque estamos longe ainda de devassar a sutileza da terapia de Jesus. Nós temos que ter uma pálida ideia trazida pela doutrina espírita. Que a gente possa avançar. Pelo menos eu, pessoalmente, não tenho essa condição. Nos evangelhos estão narradas em torno de 26 curas. E nós podemos ter uma impressão que Jesus estava curando corpos. Pode dar a sensação de que ele estava apenas expulsando espíritos obsessores e curando corpos.
É muito frágil isso. Mas a questão é muito mais profunda. Muito mais profunda. Pode ser até que o problema que se apresentava, a síndrome orgânica, fosse real. Mas o terapeuta de quem estamos falando lidava nas causas profundas. Ele penetrava no âmago da alma humana e antes mesmo dele exercer a sua terapia da alma, antes dele exercer a terapia, ele estabeleceu roteiros. Ele estabeleceu roteiros. E aí eu diria que o próprio Emmanuel chama de profilaxia. A terapia de Jesus é, antes de tudo, não é para curar doente, é para evitar que você adoeça. Vacina. A vacina não é profilática? Isso aí. E Jesus nos apresenta dois elementos da terapia dele. Dois elementos tirados da própria vivência dele aqui na Terra. Para nos apresentar como parâmetros, como material de terapêutico, material terapêutico. Primeiro elemento, a manjedoura. A manjedoura. Segundo elemento, a cruz. Com esses dois elementos, Jesus transforma a sua vida. Não pela religião. Não pela religião. Pela terapia. A manjedoura. Na manjedoura, Jesus nos deixa, entre outras, essa lição: avançar para a frente sem prender-se. Nós olhamos para a manjedoura e ficamos magnetizados pelos aspectos materiais externos da manjedoura. Olhamos a manjedoura simples, tinha uma vaquinha, uma ovelha, um coxo, tinha um boi, tinha um burrinho, e a gente se satisfaz plenamente com isso aí. Faz até presépio, né? Todo presépio tem que ter isso, né? Satisfaz com isso aí. Esses são os elementos exteriores, gente. É preciso penetrar no âmago da manjedoura. O que o benfeitor está propondo é que a primeira lição da manjedoura é avançar para frente sem prender-se. Jesus é o governador espiritual do orbe e começou numa manjedoura. Para nos dizer o quê? Tinha que ter uma lição ali. Você pode avançar de qualquer lugar, porque não importa de onde você parte, importa para onde você está indo, importa onde você quer chegar. Não importa onde você começou, importa onde você quer chegar. Então a manjedoura é a lição mais profunda. Muitas vezes você diz assim: fulano, cadê seu filho? Ah, meu filho está aí, está desempregado, não achou nada, 30 anos, homem de 30 anos, mas também Santo Antônio de Jesus não oferece oportunidade. Não é isso não. Ele não quer chegar em lugar nenhum. Pelé tornou-se rei do futebol mundial, nasceu em Três Corações, um brejozinho lá em Minas Gerais. Roberto Carlos, rei da música, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. E aí você vê os grandes. Lula, 3 vezes presidente do Brasil, nasceu onde? Garanhuns, Pernambuco. Não importa de onde você sai. Esqueçam isso. Isso limita. Isso é uma crença limitadora. Você não avança. Então a manjedoura é mais profunda. É lição de que qualquer um pode começar, não importa a sua origem, não importa o que você tem agora, não importa a sua condição atual, você pode começar. E mais, você pode chegar. Você pode chegar. É possível atingir os objetivos desde que não fiquemos escravizados às conquistas atuais. Não fique preso, né? E isso, gente, isso não é religião. Nós estamos falando aqui, não é religião isso. Isso é terapia. Isso é terapia. Isso é terapia. E a cruz, o que é que a cruz ensina? Diz Emmanuel: ensina a olvidar todo o mal. Porque o ódio, o rancor, a mágoa está na gênese de incontáveis moléstias psíquicas e orgânicas. Você não tem que dar trela para o mal. Não tem que dar trela para o mal. Você vai esbarrar aqui. E eu diria que o maior desafio da reencarnação é reencontrar e conviver com os desafetos do passado. E geralmente isso acontece dentro do lar. Dentro do lar. E mais do que isso, suportar novamente seus espinhos, reencontrar os desafetos e suportar mais uma vez o seu veneno. É o grande desafio da encarnação. Se você não olvidar todo o mal, você vai se acabar aí, dentro da família mesmo.
Você destrói a família, faz tudo, porque você está dando trela para o mal. Né? Se você não for capaz de olvidar todo o mal, você irá sofrer muito. Vai desenvolver N doenças psíquicas e orgânicas. Grande negócio você faz, dando trela para o mal. Olvidar todo o mal. Nunca esqueçam isso. E outra lição: recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Quando Jesus aparece para Madalena, está todo mundo preocupado com a marca do prego. Olhando para as mãos de Jesus, para os pés de Jesus, para ver a marca do... Todo mundo querendo ver a marca do prego. Todos olhavam as suas mãos e seus pés. Todos estavam fixados na cruz. Jesus já estava em espírito na frente deles. E eles estavam fixados lá na cruz, olhando o prego lá na cruz. E Jesus ensinando que era preciso recomeçar, esquecer a cruz e viver agora uma vida nova, uma vida espiritual. Ele tinha um infinito pela frente. Para que ficar procurando marca de prego, marca não sei o quê? Marca da coroa de espinho. A alegria que triunfa sobre a provação, a alegria que triunfa sobre a expiação, o amor que triunfa sobre o mal. Olvidar o mal é recomeçar. É fácil? Não. Para o adulto não é fácil. Quando nós somos criança, nós recomeçamos bem, sabemos. É engraçado, né? Uma criança sabe recomeçar. Você é pequenininho, cai, bate o rosto no chão, machuca o nariz, sai sangue. O que é que você faz? O que é que a criancinha faz? Chora, padedéu, mas chora. Né? Mamãe, papai ajuda, daqui a 2 minutos, o que é que você está fazendo de novo? Tentando andar de novo. E cai de novo. E torna a recomeçar. Criança é assim, sabe recomeçar. Tentando andar de novo. Até que a gente se torna adulto, aí começa o problema. Aí você toma um tombo e não quer andar mais. Perdeu o emprego, não quer arranjar mais outro emprego. O patrão não presta, é miserável, ninguém presta, o governo não presta, não sei o que, aí começa a estar aquele... Você, tem uma desilusão amorosa, só existia aquela mulher ou aquele homem na vida daquela pessoa, não tem mais ninguém na vida dela. Não quer levantar, não quer andar, não quer recomeçar. Não quer recomeçar. Nós somos assim, gente. Uns mais, outros menos, mas somos assim ainda. Tem uma dificuldade imensa de recomeçar. Porque perdemos a capacidade de recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia, que é a lição da cruz. Jesus está dizendo, eu quero recomeçar, e os discípulos querem olhar a marca do prego, a marca da coroa de espinho. E Jesus querendo avançar, e eles querem trazer Jesus para a cruz de novo. Complicado. É essa a lição da cruz. E isso a gente sabe que não é religião. Não é religião. Isso é terapia. Isso é terapia. É nesse sentido que a cruz é terapia. Não estamos cultuando sofrimento, mas é porque amar dói, ser bom dói. E ninguém falou que não ia doer. Não há propaganda enganosa no Evangelho. Jesus nos preveniu que no mundo tereis aflições. Então não tem ninguém enganado aqui. Ninguém enganado. Mas eu venci o mundo. Vocês também podem vencer. Pois bem, diante dessas duas profilaxias, estamos apenas tratando do tema humildade. Só um temazinho. Eu estou apenas no capítulo 24 do livro Pensamento e Vida. 2 paginazinhas. 2 ou 3 paginazinhas. Um mal, ausência de humildade. E 2 profilaxias na própria vida do guia modelo da humanidade. Mas, infelizmente, no campo da espiritualidade, nós temos o hábito de pegar uma banana doce e bonita, nós descascamos, comemos a casca e jogamos a banana fora. Espiritualmente falando, é isso, nós somos isso aí. Outro dia eu entrei no YouTube e vi lá, né? Debate entre um pastor e um testemunho de Jeová. Jesus é Deus ou é filho de Deus? Jesus nasceu de uma virgem ou não? Gente, isso é comer a casca da banana. Os ensinos mais profundos ele deixa para lá. Viu como é o negócio? Bota no YouTube lá, procura aquele debate lá, padre com pastor com testemunho de Jeová, com não sei o que, a confusão. E aí leva a ódio, o outro fica irritado. Você não conhece a Bíblia, você não estudou a Bíblia, não sei o que. Aí começa aquela confusão, uma briga danada. Gente,
Em vez de procurar os ensinamentos mais profundos de Jesus, procura saber isso aí. Onde é que está o meio da... Qual o versículo que está no meio da Bíblia? Quantos livros tem a Bíblia? Gente, para que isso? Porque não usa o conhecimento para ajudar os outros a ter o conhecimento, não. É para debater um com o outro, só falta um avançar na garganta do outro. E isso é comer a casca e jogar a banana fora. As pessoas se aproximam de Jesus e ficam apenas com o símbolo religioso. E a grandeza de Jesus, eles jogam fora. Nós jogamos fora. Os aspectos mais relevantes da exemplificação de Jesus, nós descartamos. A gente quer aquilo, a gente quer damos valor àquilo que cria polêmica, que eu posso polemizar com alguém, para mostrar erudição, para mostrar com isso. É comer a casca e jogar a banana fora. Há várias passagens do Evangelho em que Jesus atua como psicoterapeuta, embora a gente se prenda aos elementos circunstanciais da passagem. Porque quando se fala em humildade, nós estamos pensando o quê? Qual o conceito de humildade? Se a pessoa está usando sandália havaiana, ela é humilde. Né? Se a pessoa está com blazer, está trajada de uma forma adequada, não é uma pessoa humilde. Né? Como se nós pudéssemos medir o que vai no fundo da alma pela veste. É assim. Você pode ter uma pessoa dirigindo uma Mercedes C350, ou uma Ferrari do 2025, muito mais humilde do que uma que está dirigindo um Fusca 67, todo amarrado de corda, com pneu careca, sem freio. Não quer dizer nada. Mas esse julgamento ainda é atual. Não basta colocar havaiano, uma roupa rasgada e achar que é humilde. João, capítulo 3, versículo 3 a 5. Lemos que Jesus sabia que Deus deu a ele o comando da terra, que ele viera das esferas divinas e que ele estava voltando para lá. Jesus tinha plena consciência disso. Ele tinha plena consciência que não tinha ninguém maior do que ele aqui na terra, espiritualmente falando. Então nós estamos falando de alguém consciente da sua grandeza. Consciente da sua grandeza. Era grande. Esse ser, consciente da sua magnitude, levanta-se da ceia, depõe a veste, toma um pano de linho e cinge-se como um escravo, amarra na cintura como um escravo. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com o pano com o qual estava cingido. Só os escravos mais rudes faziam essa tarefa. E nós vimos o governador do planeta fazendo isso, igualando-se ao escravo mais rude que houvesse. E isso não é religião. Não é religião. Isso é terapia. Isso é terapia. É essa a terapia de Jesus. Era para tentar mostrar para os apóstolos e para todos nós um Cristo lavando pés de um bocado de pé de cerca, um bocado de brutamonte lá. Cada gesto de Jesus, tudo é exemplo para a gente. Mas a gente quer aquele que cria polêmica. E por fim, mostraremos que Jesus não curava apenas corpos. Nós temos a passagem de Lucas 8, 45, 48, a cura da mulher hemorroíça. Aquela multidão tudo em cima de Jesus, batendo, Jesus, quem tocou em mim? Acho que foi Pedro. Senhor, como é que eu posso saber quem tocou em tu? Tanta gente tocando. Pergunta Jesus, né? Alguém me tocou, pois eu percebi um poder que saiu de mim. Então não é todo o toque de Jesus que sai poder. Tinha todo mundo tocando, uma só que tocou que ele percebeu. Dele saiu o poder espiritual. Disse a ela: filha, tua fé te salvou, vai em paz. A fé da mulher trouxe o poder das virtudes do Cristo que vieram ao encontro dela. Jesus não mandou, ela foi pegar, é self-service. Self-service. Então, talvez você pense em Viktor Frankl, o homem que enfrentou os campos de concentração, passou por todos aqueles horrores e que diz que todo ser humano possui um núcleo saudável. Tudo pode adoecer, tudo pode degenerar, mas há dentro de nós um centro intangível que nunca adoece. Nunca adoece. Está aqui dentro, é o nosso eu. Que nunca se corrompe, que é divino. O nosso terapeuta, o nosso guia e modelo, quando nos enxerga, quando nos olha, vê a semente divina que dorme em nós. Então quando Jesus olha para seu Edson, ele não vê seu Edson,
Ele vê lá na frente aquela essência divina trabalhada, o que é que vai ser? Um Cristo. Será um Cristo um dia. Ele não está olhando quem você é hoje. Ele já vê o Cristo que é em você, que é em cada um de nós. E a terapia de Jesus, a terapia do Evangelho não é liturgia, não é cerimônia religiosa. Não é. A terapia do Evangelho, à luz da doutrina espírita, visa esculpir o anjo que há dentro de nós. E arrancar o demônio do primitivismo que também há dentro de cada um de nós. Paradigma materialista não vai fazer isso nunca. Não cabe a ele fazer. Por mais que avance, o Evangelho é insubstituível nesse sentido aí. Isso aí, gente, não é religião. Isso é terapia. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Jacó. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Jacó por mais esta palestra maravilhosa, não é, gente? Esse chamamento a uma reflexão para todos nós, né? Para nos defrontarmos com a nossa realidade, né? A vida real é assim, não é? Jesus veio ao mundo, não é? Não como um ícone religioso, como disse nosso irmão Jacó, e nosso irmão Haroldo Dutra também já tinha falado sobre isso. Jesus não é um ícone religioso. Nós humanos criamos templos de pedras, né? Transformamos ele num ícone religioso, colocamos ele lá na frente e, em vez de procurar imitá-lo, né, no dia a dia, fica pedindo, né? Quando nossa postura devia ser de colocar em prática aquilo que ele ensinou e praticou, né? Então essa palestra vale a pena nós assistirmos de novo, né? Está gravada no YouTube. Na próxima terça-feira será levantada e seria muito válido, não é, que nós mandássemos para pessoas, nossas famílias, entes queridos, né? Porque não tem, vamos dizer assim, conotação religiosa nenhuma, né, gente? É uma leitura, né, espiritual do Evangelho de Jesus e vai servir muito a quem tiver essa oportunidade de assisti-la, né? Nós, mais uma vez, e quem não assistiu a primeira vez, tá bom? Então, nós vamos fazer o sorteio do livro, né? O livro é de João Nunes Maia, um médium, ditado pelo Espírito Miramês, né? O título é Horizontes da Mente, de 1 a 40. Jacó? 1. Obrigado, Jacó. Já sabia. Maurício. Olha, você vai fazer palestra aqui, viu, velho? Se prepare, viu? Você já tem uma biblioteca em casa, também que Jacó vem aqui, você ganha. Parabéns, Maurício. Amanhã nós teremos... Olha o Jacó que está aqui, ó. Pedro Paraíso. Teremos nosso irmão Pedro Paraíso amanhã como convidado para fazer a palestra pública com o tema O Céu e o Inferno, né? Então, também, né, tudo a ver com a palestra de hoje, que Jacó deixou para nós, né? Para que a gente faça mais essa reflexão. A nossa irmã Valéria Camilo vai ser mediadora e amanhã, nesse mesmo local aqui, às 19 horas, estaremos aqui, né, para mais uma palestra com nosso irmão Pedro Paraíso. Pronto? É o vídeo do evento, né?
Então, no próximo dia 23 de abril, né, vai até o dia 27, realizaremos aqui, se Deus quiser, a 22ª semana de O Livro dos Espíritos. E nós vamos começar a divulgação agora aqui para vocês, né? E vamos para a rua, né? Pra usar toda a forma de divulgação nas rádios, outdoor, carro de som, faixas. Vão começar a funcionar agora essa semana, né? E o boca a boca, né, gente? A melhor propaganda é o boca a boca. Então nós contamos com vocês. Estamos fazendo os panfletos, vamos trazer os panfletos, vocês levem para casa, né? Divulguem. Já estamos ali com as lindas camisas, já viram ali, gente? Ó, camisa linda do evento. E é muito importante, já muitas pessoas já usando aqui na plateia, né? Ficaram bonitas as camisas, né? E realmente vale a pena nós comprarmos e utilizarmos, né? Porque vamos juntar o útil ao agradável, né? O útil para nós, que é uma camisa bonita, e agradável, útil para casa, porque está vendendo, é um recurso que vai nos ajudar, e agradável para nós, porque é um vestuário bonito, né? Pode, irmão. Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Gostaram, gente, da divulgação, né? Muito bonito, né? A música também, o tema, vira o tema Jesus e nós, né? Como é que estamos diante do Mestre? É um momento muito importante, vai ser uma semana de muita alegria espiritual, de muita reflexão para todos nós. Então, vale a pena se divulgar, vale a pena nós convidarmos nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, colegas de trabalho, né? Porque vai ser um momento muito importante para todos nós, para as famílias e para a nossa comunidade de Santo Antônio de Jesus, comunidade de encarnados e desencarnados, e também para as comunidades circunvizinhas, né? É um momento muito espiritualizado, né, que a gente devemos valorizar, certo? Então, muito obrigado. E eu agora vamos fazer a prece de encerramento. Eu peço, por gentileza, aos irmãos passistas que tomem as suas posições, e depois do passe aqui no salão, aqueles que estão em tratamento vão descer, né, para fazerem o trabalho da fluidoterapia. Vamos, mais uma vez, levar nosso pensamento a Jesus e agradecer ao Mestre por mais esta palestra maravilhosa que o irmão Jacó nos trouxe. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esta casa de oração, esta casa santa. Obrigado por esta palestra que o irmão Jacó nos trouxe, Mestre. Tanta luz, tanto esclarecimento, tanta alegria espiritual para todos nós, por sabermos
que o Senhor nos permitiu o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, o Espiritismo, o Consolador, que o Senhor prometeu que enviaria e ele já chegou. Que levemos, Senhor, em nossos corações tudo aquilo que vimos e ouvimos nesta noite e que nos sintamos mais fortalecidos para colocarmos em prática em nosso dia a dia, Senhor. Começando em nós mesmos, em nossos lares, com nossos entes queridos e onde quer que estivermos. Que sejamos sempre, Senhor Jesus, um instrumento da vossa paz. Que assim seja.